Bem, então eu começava com os agradecimentos da praxe, não é? À Susana Ratinho da Cross Logistics, ao Bruno Sousa da Capgemini e ao Tiago Fernandes da SAP, pelo facto de terem aceitado este nosso desafio e virem aqui durante meia hora partilhar com os profissionais de logística o que é que estão a ser estes tempos novos, não é? De Covid e como é que vocês estão a ver e ao mesmo tempo a reagir. Esta é a quarta sessão, a última, pelo menos deste primeiro slot que nós pensámos. Eu se calhar começava exatamente por aí, porque vocês têm esferas de atuação que de alguma maneira se tocam, mas as vossas experiências são muito diferentes. Eu começava por vos perguntar como é que nas vossas organizações e naquilo que é a vossa atividade, como é que vocês estão a sentir esta hecatombe que caiu sobre a supply chain e sobre todos nós, no fundo? Se calhar, Susana, as senhoras primeiro. As senhoras primeiro, obrigada. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu vou responder à tua pergunta agora com 3 frentes. Ou seja, a primeira a nível pessoal, depois a nível de consultora aqui na Cross e tendo uma empresa para gerir, e a nível de professora no ISCTE, que foram estas 3 valências que se meteram à minha frente e estas 3 funções que eu tive que fazer desde o dia 12 de março em serviço online. Não é? A Cross está em teletrabalho desde o dia 12 de março. Para nós foi relativamente fácil, porque como uma empresa de consultoria, a única coisa que temos que levar para casa é o nosso computador, ou seja, estamos todos ligados e a tecnologia permite-nos fazer isso sem qualquer tipo de dificuldade e foi relativamente fácil. A conexão entre as equipas e os clientes facilita-se bastante através do WebEx, do Zoom, do Teams, e isso facilita-nos a vida no dia-a-dia. Mas o meu primeiro grande desafio com as plataformas de comunicação foi logo a dar aulas. É que eu no primeiro dia tive logo uma turma à noite com cerca de 32 alunos, 4 horas de aulas, e eu digo, ok, como é que eu vou dar aulas para pessoas que estão do lado lá e que tiveram uma reação que foi não ligar as câmaras, ou seja, os primeiros não ligaram a câmara. E aquilo foi, confesso que foi muito difícil, eu estar a falar durante 4 horas, aulas que eu já tinha pré-definidas e sabia exatamente o que é que ia dizer, mas não olhar, não ver a reação das pessoas, não ver a atitude que as pessoas tinham, aquilo que eu estava a tentar demonstrar e com a teoria e o que eu estava a falar e as experiências e tendo dos temas que nós estávamos a debater. Na aula, no dia a seguir, tive outra aula com outra turma e os 30 alunos ligaram as câmaras e as 4 horas passaram assim. Ou seja, houve um primeiro momento que é o que é que eu vou fazer, como é que eu vou estar, houve um segundo momento em que as pessoas, todas elas sentiram necessidade de ligar a câmera e estar presente e olharem umas para as outras. Houve um primeiro timing em que nós falámos a nível pessoal, ainda há bocadinho falávamos um bocadinho disso, ou seja, temos umas conversas pessoais, como é que nós pessoalmente estamos a lidar com esta situação do Covid, depois como é que nas nossas empresas estamos a lidar com isso e todos trocámos algumas experiências e depois focamos exatamente naquilo que tínhamos que fazer, que era ministrar uma aula de 4 horas, ou seja, estar ali a falar sobre os temas, sobre a gestão da cadeia logística, focados naquilo que tínhamos que fazer. A nível pessoal, tem sido outro desafio, ainda não estou a ser tão produtiva como gostaria, porque eu tenho um filhote com 3 anos de idade, que de um dia para o outro fica em casa e, como devem calcular, está perto de quem? Da mamãe. O meu marido também é consultor e passa o dia em conference, e então fechado no escritório, e eu estou também fechada noutra divisão da casa e obviamente com o Rodrigo perto de mim. Tem sido um desafio, ou seja, em muitas conferências a sorte é que tem um micro que dá para fazer na mute e a criança pode falar com a mãe à vontade e eu disperso-me ali um bocadinho. Depois, ao nível de assistência à família, também tive que fazer aqui um redesenho da minha cadeia de abastecimento, que foi colocar aqueles que precisam de alguma assistência da minha parte, todos num único sítio, para ser um único ponto de abastecimento de supermercado. Ou seja, tentar otimizar aqui os meus percursos fora de casa. Pronto, numa primeira fase, esta tem sido a minha experiência com esta nova era Covid. Sim, do meu lado, força, Dora, desculpa. Não, ia só perguntar a terceira vertente, não é? Que é, em termos de trabalho, eu não sei se tu tens tido algum feedback por parte das empresas, mas como é que estás a sentir que os teus clientes estão a lidar com aquilo que estão a viver neste momento?
tenho. Pensava que íamos deixar essa parte mais para a frente, mas podemos falar dela já. Então pronto, assim, falamos depois, não tem problema. Não, mas pode ser, não sei se como quiseres, mas assim, para introduzir um bocadinho a conversa, e acho que esse é um dos temas mais relevantes, eu tenho que dar os parabéns a todos os meus clientes, ou seja, eu nesta era Covid não vi nenhum projeto nosso em stand-by, ou seja, muito pelo contrário, existem clientes que estão em unidades produtivas e que estão na linha da frente, seja na área do vestuário, ou seja, de material, matéria-prima para a produção de equipamentos de proteção, sejam outros na área alimentar, mas existem outros que viram, de facto, a sua atividade a ser bastante reduzida. Qual é que foi a primeira reação? Vou-me focar naquilo que eu estava a fazer, nos projetos. Eu quero otimizar a minha cadeia logística, eu quero otimizar aquilo que eu tenho ao nível de processo, eu quero otimizar a tecnologia que eu tenho dentro da minha empresa, todos os sistemas de informação, para a seguir começar bem, ou seja, rearrancar bem. E estão todos muito focados em fazer bem feito agora, porque têm tempo. Têm tempo para olhar para dados mestres, têm tempo para olhar para processos, têm tempo para olhar para tudo aquilo que faziam menos bem para os KPIs, repensar toda a logística e estão a fazê-lo connosco. Ou seja, tem sido ótimo. Eu dou os parabéns a todos os meus clientes que estão a continuar a fazer projetos. Têm pedido propostas, têm tido ideias ótimas para fazer a tal reengenharia que no dia-a-dia não têm tempo porque estão focados nas operações, a resolver problemas que hoje em dia nem são problemas. O Covid é sim um problema para todos nós. Tiago. Sim, e nós estamos, pegando um bocadinho nas palavras do que a Susana acabou de dizer, estamos também precisamente a aproveitar este momento, que é no fundo um bocadinho de reflexão das próprias empresas, para mostrar ao mercado aquilo que fazemos bem e a qualidade dos nossos produtos, abrindo as nossas plataformas de supply chain, nomeadamente a parte de procurement, porque notamos, e a SAP a nível global achou que era essencial abrir a plataforma de procurement para garantir que, de facto, os nossos clientes e potenciais clientes possam ter acesso a uma rede de fornecedores de várias áreas de forma muito alargada, e então abrimos a plataforma de procurement durante 90 dias para que possam experienciar, ter acesso a novos fornecedores, a novas formas de fazer procurement, que de facto estamos a ter bastante sucesso. Temos também algumas iniciativas de ajudar os clientes neste contexto de gestão da volatilidade e sem perceber muito bem o que é que vai acontecer, de avaliar os impactos com uma iniciativa que nós designamos o Planning as a Service, e o Planning as a Service é ajudar a montar alguns cenários nas nossas ferramentas de gestão operacional junto dos clientes e perceber o que é que vai acontecer no pós-Covid, como é que eu tenho que dimensionar o meu supply chain e que impacto é que isto vai ter depois na forma como eu opero e como é que eu faço a gestão de todo o meu supply chain. Okay? E estas são algumas das iniciativas que nós, SAP, enquanto fornecedor de tecnologia, estamos a contribuir junto da comunidade de supply chain de forma a garantir que os clientes tenham a melhor experiência de cliente e a melhor utilização possível. Bruno, força. Complementando um bocadinho daquilo que já se disse, eu posso começar por dizer aquilo que tem sido a minha experiência neste contexto. Também tive a sorte, como a Susana indicou, de não ter tido projetos em on hold, por assim dizer, mais clientes neste registro já de remote work entenderam iniciar novos projetos, o que é positivo, demonstra confiança antes de mais neles próprios, na sua capacidade interna de trabalhar neste registro, mas também naquilo que é a capacidade da Capgemini em entregar projetos de forma remota, e portanto nós, como há pouco falávamos, temos essa experiência já de há muitos anos a esta parte, não só a nível interno como com equipas internacionais, e portanto as coisas a esse nível têm corrido bem. Agora, ao mesmo tempo, temos ouvido indicação de que, não querendo parar com projetos fundamentais, existe certamente uma retração em função da incerteza que é o dia da manhã. E isso é uma mensagem clara que de algum modo as organizações têm passado e, enfim, eu diria que todos nós temos que ter essa precaução
para conseguir tomar as melhores decisões num quadro de incerteza. Agora, ao falar com os vários departamentos de compras, em particular aqueles que têm operações que têm contacto com o público, mas não só, efetivamente, todos eles dizem uma coisa: eu nas últimas 2 ou 3 semanas, quem tem que comprar só está a comprar 3 equipamentos de proteção individual. É a única coisa que estão focados a fazer é comprar equipamentos de proteção individual, e dizem que o mercado está doido, por assim dizer, não é? Portanto, os preços são preços elevados, e isso obviamente tira-lhes um bocadinho o foco daquilo que é o core business deles e não só, também de outros tipos de compras que são fundamentais para a operação, e portanto há aqui um delay efetivo do processo de aquisição em função desta necessidade imediata de assegurar proteção aos colaboradores internos. Nós, enquanto Capgemini, enquanto grupo, enfim, e naturalmente enquanto consultora, estamos a apoiar os nossos clientes, em particular neste setor, porque de alguma forma estruturámos aqui o pensamento para endereçar esta problemática, e fizemos, criando aqui uma framework, como é normal das consultoras fazê-lo, com 3 grandes etapas: uma que preocupava-se em apoiar aquilo que seria o voltar a pôr as cadeias de abastecimento a funcionar dentro das limitações existentes, assim que tal fosse possível, e portanto era de aplicabilidade imediata. Um segundo momento, que é também ele de curto prazo, assegurar que preparávamos a execução da recuperação, porque nós acreditamos que ela vai acontecer com alguma brevidade. E num terceiro momento, até como o Tiago dizia, e acho que a Susana também, preparar o novo futuro e pensar já de forma estratégica, reinventar-nos de alguma forma e pensar como é que nós devemos, no fundo, redefinir a nossa estratégia de cadeias de abastecimento, a própria temática da digitalização das cadeias de abastecimento, que é fundamental, e quem já trilhou esse caminho está mais à frente neste processo de recuperação, certamente está melhor colocado para fazer melhores análises. E, portanto, nós, enfim, estruturamos as nossas ideias para, a nível internacional, podermos apoiar os nossos clientes neste contexto em concreto. Depois, também fizemos, para terminar, e depois podemos falar mais à frente sobre isso, também fizemos naquilo que é o trabalho remoto, não é? De que forma é que nós podemos apoiar os nossos clientes a organizarem-se neste novo modelo de gestão efetivo, recorrendo não só a soluções tecnológicas, porque existe muita pressão sobre, eu vou chamar as infraestruturas, não é? Mas também sobre as próprias pessoas. Nós há pouco falávamos sobre aquilo que estamos a sentir no dia a dia, naquilo que é o nosso exercício. Bruno, eu pegava um bocado nisso que estava a dizer para de alguma forma também lançar um bocado essa provocação, porque esta crise de facto a obrigar as empresas, os vossos clientes e todos aqueles stakeholders com que vocês vão lidando diariamente a tornarem-se de facto mais tecnológicas, não é? No teletrabalho, como falava, os modelos de colaboração digitais, ou seja, isto é uma oportunidade para as próprias cadeias de abastecimento se virarem definitivamente para uma implementação total dos processos digitais. É fácil os clientes agora já comprarem essa ideia, nomeadamente da Susana também, mas nomeadamente do Tiago e do Bruno, ou seja, as empresas já querem ouvir falar disso, ou ainda estão aqui um bocadinho a lamber feridas e a apagarem fogos. Ainda é muito cedo, se calhar, para esta evangelização acontecer, ou já está a acontecer? Eu acrescentava só uma coisa, exatamente a esse propósito. Aqui há dias, numa talk anterior, o Nuno Bastos, do Intermarché, dizia com muita graça que afinal não tinha sido o CEO nem o CIO, tinha sido o Covírus a acelerar a transformação digital das empresas. Não, eu diria que vai haver claramente no mundo dos processos de negócio, os processos de negócio, há uma alteração do paradigma, apesar de estarem muitas vezes montados nas empresas,
eles não são digitais, nem estão desmaterializados. Okay? Acho que vai haver aqui uma alteração do paradigma das empresas quando começarem a montar processos de negócio ou otimizar os que têm, de os montar sobre a forma digital e de que forma é que isto irá ter a ligação a todos os stakeholders da própria organização. O conceito de redes de negócio, sejam ele no ramo dos transportes, seja nele no ramo da colaboração, no desenvolvimento de novos produtos, seja ele na componente de planeamento, vai cada vez ter uma maior importância para as próprias empresas. E eu falo isto principalmente em Portugal, onde as empresas ainda têm uma escala muito reduzida. As empresas portuguesas, se quiserem ganhar dimensão internacional, têm que pensar desta forma, em, primeiro, tornar os seus processos digitais, os seus processos de negócio digitais, segundo, ligarem-se a redes de negócio estruturadas de forma a poder colaborar com outros stakeholders que existem no mercado. Tiago, se me permite, na maioria das empresas que eu tenho tido contacto nos nossos clientes, esta questão da transformação digital é algo que se fala há muitos anos. Ou seja, fala-se, mas não se escuta. Ou seja, todos nós começamos a desenhar processos, todos nós fazemos projetos nesta área e depois ficamos um bocadinho aquém daquilo que é, de facto, a transformação digital. Eu acho que hoje, empresas, por exemplo, na área do retalho, que tiveram que atuar de uma forma muito rápida, sem planos de contingência por Covid, porque não existia, e que tiveram sucesso, em que rapidamente, como dizia o Nuno Bastos no último Talks, em que dizia que um CMR é um papel físico e que eu tenho que dar a um motorista e isto não faz sentido nenhum. É algo que nós dizemos aos nossos clientes há anos. Ou seja, há aqui questões regulamentares, questões de processos, questões de fluxo informacional que não podem estar tão conectadas ao fluxo físico. E as empresas sabem isso, só que hoje dizem, ok, com o Covid eu fui obrigada a fazer de um dia para o outro. Então se eu fui obrigada a fazer isto, eu sou capaz de rever todos os meus processos, associar-me à tecnologia que está disponível nas várias empresas de software, o que for, para eu conseguir fazer melhor. Ou seja, a transformação digital, o Covid veio demonstrar que somos capazes. Nós somos capazes de fazer. A necessidade está aqui. É do e depois toda a eficiência de custos que isso traz, que muitas vezes nem se pensa nos business cases que estão por trás deste nível de investimento, mas que de facto uma pandemia destas obrigou que as empresas acabassem por ter que fazer os seus business cases um bocadinho à força. Porque senão vamos empurrando com a barriga, não é? Se até agora funcionou assim, mas quando tivemos aqui uma situação excepcional, as empresas tiveram que se adaptar à volatilidade e se calhar o próprio modelo de negócio acaba por ter que ser alterado e os business cases que justificam esta transformação fazem todo o sentido agora. Exato, e vamos tirar o que há de bom nesta questão do Covid, ou seja, é empurrar as empresas exatamente para isso, que é para poupar os custos operacionais, como estamos a dizer, vai ser cada vez mais eficientes e quando provavelmente tivermos que enfrentar outros Covids na nossa vida, já estamos muito melhor preparados, não é? Um impacto desta natureza nós nunca estamos preparados, mas pelo menos para não sofrermos tanto com esta questão e o impacto ser o menor possível, não é? Eu dou-vos um exemplo que pode-se aplicar a esta realidade, à gestão de operações, mas também a outras realidades nas diferentes funções empresariais e que tem exatamente a ver com aquilo que o Tiago dizia, com a digitalização. E não é só desmaterialização, é de facto digitalização, que é, nós hoje, todos nós convivemos ainda no dia a dia com as ferramentas do Office, não é? E as ferramentas do Office são a nossa forma de trabalhar natural, não é? Fazemos isto há anos, não é? Cada vez que veio o computador vinha com o Windows e, portanto, não é? O Word é algo que nos é familiar desde sempre, o PowerPoint é a mesma coisa. Agora, eu fazer aqui um shift e passar a dizer às pessoas, bom, agora o vosso Word está numa página wiki, dentro de uma qualquer solução, até tem lá umas tabelas e tem lá uns capítulos e tudo mais, mas agora a informação está ali. Vocês já não pegam nisto e enviam por e-mail para ninguém. Portanto, a informação está centralizada, é atualizada em simultâneo, como hoje já é feito também com recurso a outras ferramentas de colaboração, ainda com as apps por trás, mas já é feita dessa forma.
é uma forma de pensar que nós não estamos preparados, efetivamente. Quer dizer, mesmo quem já tem as ferramentas dentro de casa, ainda está a tentar perceber o que é que isto significa. E realmente tiveram que, à força, aprender a utilizar outras soluções que já estão há muito no mercado e que foram sempre colocadas de lado porque, enfim, não é prioritário, se calhar não se fez as contas corretamente para perceber se fazia ou não sentido fazer o investimento à época e agora teve que ser. Nunca pensaram que existiria um Covid, porque agora foram obrigados a utilizar. Ou seja, e agora veem a importância que isso tem. E acho que a partir de agora todas as decisões, antes de ir a um business case e antes de apurarmos o ROI de qualquer projeto que nós temos que fazer, vamos ver mesmo a real necessidade. Isto vai-me fazer falta. Eu tenho que avançar para uma transformação digital que vai-me fazer falta no futuro. Sim, começa a ser fundamental. E também há aqui um aspecto importante, principalmente, pelo menos é aquilo que eu sinto quando falo com um diretor de supply chain ou mesmo um diretor de operações. Qual é a necessidade que as pessoas, principalmente a esse nível, nas organizações têm? Eles querem ter visibilidade, querem perceber exatamente, desde a parte da concepção até à parte da manufatura, entrega, o last mile, querem ter visibilidade do que é que se está a passar. Porquê? Porque querem garantir níveis de serviço. E hoje em dia, com o advento da cloud, a compra do e-commerce, os clientes são menos fiéis, não é? E aquele que prestar um melhor nível de serviço é aquele que vai ter um papel a dizer em ter empresas rentáveis. E então o que é que se passa? Pelo menos é aquilo que eu sinto enquanto profissional a trabalhar nesta área, é que os diretores de operações e os diretores de supply chain querem ter visibilidade da Ásia. E isto implica ter, primeiro, aquilo que eu dizia, os processos digitais de negócio de forma totalmente digital, e depois ter aqui informação analítica que lhes permita tomar decisões em tempo real. Vantagens é que isto traz para um efeito adverso como o que estamos a viver, é que conseguem gerir, no meio da volatilidade dos próprios mercados, conseguem gerir a própria volatilidade, no fundo surfar um bocadinho a onda da própria volatilidade, não é? E daí que a SAP, enquanto empresa de software que está muito orientada a otimizar processos de negócio, tem preparado as suas ferramentas de forma a dar condições aos seus clientes, ter tecnologia disponível para poderem fazer face a estas adversidades como a que temos com o Covid. Sim. É isso, e as empresas só têm que começar a utilizá-las como deve ser, ou seja, deixarem de tentar ter todos os KPIs necessários e focarem-se naqueles que são essenciais. Realmente importantes. Que são realmente importantes, não é? Para pilotar uma empresa e para pilotar aquilo que vai acontecer à supply chain a partir de agora, é essencial ter uma informação completamente fidedigna, não é? E tem que ser o software, tem que ser aquilo que nós estamos a falar, ter a base analítica de tudo aquilo que acontece fidedigna para nós conseguirmos decidir da melhor maneira e em tempo real. Ou seja, não há tempo para ter reportes no final da semana. Os reportes são imediatos, tem que ser agora, não é? E então, cada vez mais, os fluxos informacionais vão ser importantes na empresa. Esta estruturação informacional é cada vez mais relevante, é o futuro. Claro que depois temos a parte da execução. Não é? Susana, tu falavas aí de futuro, fazendo aqui um bocadinho de futurologia, e o que é que vocês acham que vai acontecer à globalização e à forma estendida como nos habituámos a ver as cadeias de abastecimento, não é? Vocês lidam com clientes em que a matéria-prima vem do Oriente ou vem de outro ponto do globo, e isto se calhar é um sinal muito sério, que se calhar temos que repensar aqui também o tamanho das nossas cadeias de abastecimento, nomeadamente dos vossos clientes. O que é que vocês acham que a curto prazo, curto, médio, pode vir a acontecer de um modo geral, claro? Bem, numa primeira fase, assim, na minha opinião, acho que ainda existem muitas empresas que precisam de otimizar um bocadinho mais aquilo que existe hoje.
seja, otimizar processos que hoje fazem. Vou dar um exemplo, por exemplo, clientes que têm matérias-primas que vêm do Médio Oriente e que chegam até nós e que ainda não trazem qualquer tipo de identificação, ou seja, isto cada vez, isto não pode acontecer. Quando nós estamos a falar de projetos de transformação digital, eu não posso estar a recepcionar mercadorias que ainda nem sequer vêm devidamente identificadas. Isto é um ponto, é uma parte, porque nós ainda vamos ter que fazer aquilo que eu estava a dizer há pouco, que são processos de execução, ou seja, nós trabalhamos muito na parte do planeamento, muito na parte do fluxo informacional, mas ainda temos que executar. A mercadoria não vem sozinha do ponto de origem ao ponto de destino, ou seja, é necessário executar e tem que se executar em condições, ou seja, eu diria que ainda temos de trabalhar aqui um bocadinho na base da pirâmide. Do outro lado, e eu acho que é a nossa opinião, onde as empresas têm que prestar, é em processos colaborativos, reais, de facto, não é? Ou seja, colaborar, criar aquilo que são as parcerias. E o que é parceria? Não é dizer seu parceiro. Parceria é partilha de informação. Não é? Parceria é dizer assim, quais são os meus processos core, qual é que é aquilo que me faz ganhar ou perder dinheiro, qual é que é aquilo que me faz ser o mais eficiente para o meu cliente e com base nesses processos, nessa identificação, ir à procura de facto dos parceiros que lhe deem mais valor, que criem valor nessa cadeia de abastecimento. Os processos de colaboração são fundamentais. Claro que a tecnologia depois vai ter que ajudar, não é? Porque termos processos colaborativos e termos cadeias de abastecimento que percorrem o mundo inteiro, não é? Este impacto depois tem que ser transparente. Ou seja, nós temos que ter a todo momento a informação daquilo que acontece na nossa cadeia, desde o nascimento da matéria-prima até servirmos o nosso cliente na parte final, seja em que setor for, seja na área da saúde, seja na área do retalho, seja na tecnologia, seja em qualquer setor da atividade. Colaboração. Sim, o tema, eu só ia levantar aqui um ponto que é o tema, eventualmente, do nearshoring versus o offshoring, não é? Ou seja, a nossa cadeia de abastecimento é global, não é? É aquilo que hoje, há muitos anos, esta parte sido a norma, sido a tendência, mas se calhar com este efeito Covid, aquilo que começamos a ver é que precisamos ter uma cadeia alternativa, ou preferencial até, eventualmente, em muitos casos, que nos permita de forma mais rápida, mais concreta, sem depender de terceiros, e todos nós estamos dependentes da China de uma forma ou outra, não é? É aquilo que se tem visto, não é? Ainda no fim de semana ouvimos a Ministra da Saúde a dizer, bom, afinal, devido a um conjunto de alterações regulamentares ao nível do transporte, se não me falha a memória, temos aqui o atraso de uma semana na encomenda, e portanto isto é uma realidade hoje, mas que eu diria que nós vamos querer ultrapassar no futuro e não estar tanto na dependência de um país, não é? Neste caso, ou de empresas distantes, enfim, se tivermos solução para o fazer mais perto. Portanto, isto pode ser um caminho que as organizações vão adotar. E, portanto, o tema do multisourcing versus, se calhar, monosourcing ou qualquer coisa aqui no meio que faça mais sentido para minimizar risco. E complementando com os temas da digitalização, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma, que só numa perspectiva colaborativa, de partilha de informação, com informação em tempo real, como o Tiago há pouco falava, é que os gestores de operações e das cadeias de abastecimento estão preparados para tomar as decisões certas. Portanto, quer dizer, falar de testes de stress faz também sentido nesta realidade, não é? Até que ponto é que a minha cadeia está ou não capaz de responder a uma crise que pode vir a acontecer daqui por 6 meses, não é? E se calhar daqui por 6 meses há uma nova vaga, esperemos que não, deste vírus, mas temos que estar preparados e ter soluções para responder a essa hipótese. E, portanto, tudo o que seja formas de eu poder reduzir tarefas administrativas no meu processo, assegurar que desde A a Z a informação flui e eu não tenho, só tenho a intervenção humana que é necessária para realmente atuar no processo, quer dizer, acho que são os caminhos é o caminho, aliás, que as organizações têm que seguir nas próximas semanas, nos próximos meses, para estarem melhor preparadas para o futuro. Eu aqui acrescentaria uma coisa, que é, eu acho que a extensão das cadeias de abastecimento, e passa a expressão, vai se estender também à experiência de cliente. Porquê? Porque ficou provado, de facto, quem está no online está a ter um papel de dianteira a surfar a crise, não é? A surfar a onda do vírus. E a experiência de cliente vai ajudar a repensar um bocadinho a forma como eu dimensiono a minha supply chain.
E para isto implica que eu tenha ferramentas que primeiro liguem aquilo que é a experiência de cliente e a satisfação do cliente à forma como eu preparo a minha supply chain e em todos os pontos a otimize de forma a garantir a melhor experiência de cliente final. Porque o que se notou é que em alturas de crise, como se costuma dizer, em tempo de guerras não se limpam armas e os clientes, se não comprarem no ponto A, passam a comprar no ponto B, desde que cumpram de facto os requisitos mínimos de satisfação possíveis. Daí que hoje em dia, mais do que dimensionar as redes estendidas de abastecimento face ao produto que eu tenho que colocar, vou repensar e vou posicionar que tipo de clientes é que eu tenho para poder então colocar os meus produtos lá da forma mais otimizada e da forma mais barata possível. Eu acho que isto é uma das coisas que também vai alterar a forma de pensar os negócios, a forma de pensar as cadeias de abastecimento, de forma a garantir, acho que a luta no futuro vai ser pela fidelização dos clientes. Para além de que nós na Cross trabalhando em consultoria logística, ou seja, nós desenhando aquilo que será o to be, o futuro dos clientes, e vocês com suporte na área da estratégia, na área da tecnologia, sistemas de informação, temos quase aqui uma obrigação de ajudar os nossos clientes a confiar no futuro, ou seja, com certeza vamos ter muitos administradores, muitos diretores gerais, muitos diretores de operações com receio, a querer criar planos de contingência e dizer, pá, cuidado que se eu vou ter mais uma era Covid, o que é que eu vou ter que fazer e vão estar aqui um bocadinho pé atrás e nós vamos ter que lhes criar processos e dar-lhes ferramentas, dotá-los de meios e metodologias para que eles consigam evoluir nestas eras, ou seja, não terem medo do futuro. Temos que vamos mudar em conjunto. É óbvio, nada vai ser como era antes, porque esta experiência foi algo que nos assolou assim de um momento para o outro e nós temos aqui a obrigação como consultores de começar a pensar nós, antes dos nossos clientes, o que é que nós lhes vamos oferecer, ou seja, que soluções é que nós lhes vamos dar a nível de processos e tecnologia e sistemas e organização. E isso é um desafio para nós antes de mais, para depois irmos aos nossos clientes e vender, como é lógico, estas ideias e com eles endereçar o futuro. Isso é muito importante. E eu ainda não sei como fazer, há aqui muitas questões e há muitos dos clientes que obviamente estão com as dificuldades de terem os negócios hoje separados. E há situações que temos muito que pensar em conjunto, fazerem os nossos briefings, fazermos brainstormings e começar a pensar como é que vamos fazer isto no futuro. De que forma é que nós vamos conseguir ser produtivos, ser eficientes, ter os custos reduzidos, porque isto impacta em todos os níveis. Ou seja, eu estou neste momento com um projeto em mãos que é para desenvolver um centro de distribuição de grande escala, ou seja, que afeta a isto, estão grandes volumes de mercadoria, fluxo de inbound, fluxo de outbound, exageradamente enorme, não é? Para uma realidade que nós não sabemos se é a realidade futura. Não é? E são projetos de milhões. Estamos a continuar, mas será que vai ser assim? O que é que nós vamos ter que alterar desde já neste projeto? Não sabemos. Vamos pensar todos em conjunto. Eu acho que há aqui uma oportunidade para Portugal, face àquilo que tivemos a conversar há pouco, de não estarmos dependentes de um só país para, no fundo, nos fornecer a matéria-prima. Eu acho que há aqui uma oportunidade para as empresas portuguesas, no contexto europeu, principalmente no contexto de reindustrialização da Europa, de se agigantarem e pensarem um bocadinho o que é que podem contribuir em também ser um bocadinho, em algumas áreas de especialização, crescerem um bocadinho na própria cadeia de valor e passarem a fornecer a Europa. E nós vimos os casos de engenho que tivemos em fornecer máscaras e a produzir máscaras de um dia para o outro. Acho que isso pode ser extremamente útil para que se aprendam algumas lições e que não tenhamos medo de dar o passo à frente e de nos agigantarmos e competir com países como a China. Não, é porque se calhar fazemos melhor e com muito mais rentabilidade, digo eu. E a menor custo. E a menor Sem custo. dúvida. Sem dúvida. Eu estava a ouvir o Tiago só a dizer há pouco, a falar da experiência do utilizador e fez-me lembrar um estudo que a Capgemini publicou ou em 2018 ou em 2019, não sei precisar, sobre esta temática do supply chain em particular e naquilo que era uma análise, grosso modo, à cadeia de valor como um todo, a primeira ou a segunda menção
que se fazia era exatamente às plataformas dirigidas ao consumidor, aquilo que foi indicado como o Direct to Consumer Platforms, não é? Quem já está presente ganhou claramente aqui este primeiro round, não é? Porque quem está e não está assim tão bem, e há alguns casos conhecidos nessa situação, enfim, percebeu que se calhar atrasou-se nessa corrida, certamente não sairá por baixo, mas não está onde gostaria de estar certamente, e portanto tem que correr atrás do prejuízo. Mas isso enfim, lembrei-me ao ouvi-lo falar disso, porque é claramente uma das preocupações que alguns dos nossos clientes já têm e não estão não estão a vender digitalmente, embora possam operar digitalmente, que é sem dar assim grande de setor da saúde, por assim dizer, sem estar a dar grandes pormenores. Mas é engraçado, porque aí a preocupação de fazer bem à primeira e assegurar uma boa experiência ao utilizador é fundamental para garantir que ele volta no fundo a consumir, por assim dizer. Nós estamos mesmo em cima do nosso tempo. Filipe, não sei se queres dizer alguma coisa antes de encerrar. Sim, e já um bocadinho aqui em jeito, se calhar, de agradecimentos. Nós há pouco falávamos em off ainda, de facto, como isto tem obrigado, de facto, as empresas a reinventarem-se um bocado, e de facto nós, Supply Chain Magazine, ficamos de facto muito contentes, porque de facto tínhamos a certeza, mas de facto depois veio-se a provar, de facto, esta ideia das SM Talk Sessions, e levar um bocadinho aquilo que são os nossos eventos, que nós, por norma, a Susana e o Tiago então conhecem-nos muito bem, o Bruno também, organizamos vários eventos ao longo do ano e de facto conseguir trazer um bocadinho este modelo de eventos online revelou-se de facto um sucesso pela quantidade de profissionais de supply chain, de logística, de operações, de compras, de procurement, que se envolveram e que se inscreveram de facto nas sessões. Passámos os mais de 1000 participantes, isto é muito bom em tempos de facto ainda de alguma adequação e adaptação de facto a esta nova forma de viver, mas ao mesmo tempo também esta reinvenção da nossa oferta continua a fazer muito sentido, ajustada a tudo aquilo que nós também fazemos, com a revista e com as newsletters e com os conteúdos diários digitais, e portanto de facto ficamos muito felizes com estas 4 sessões. O impacto que isto teve também nos profissionais de supply chain é um sinal claro que as pessoas estão em casa, mas continuam em modo muito business e muito a precisar de receber inputs e de partilha de conhecimentos, e de facto as SM Talks vieram de facto um bocadinho dar resposta a isso, e ainda bem, e de facto obrigado a vocês os 3, mas a todos os speakers que estiveram connosco nas outras sessões, às empresas que também decidiram de facto patrocinar este evento e que nos disseram logo, ok, contem connosco, isso é giro, queremos mostrar de facto ao mundo profissional, ao mundo logístico, que estamos vivos e estamos a operar, e portanto de facto é um momento muito giro de perceber que temos aqui de facto um modelo e um modelo de evento que faz todo o sentido continuar a existir, existindo Covid ou não, e esperemos que seja não e muito rapidamente, porque isto de facto faz-nos falta também, não é? E preenche-nos, é um bocado por aí. Dora. Então, eu agradeço uma vez mais o facto de terem estado aqui connosco. Eu pessoalmente acho que é muito mais interessante quando pudermos voltar a fazer conferências e quem sabe a fazer debriefing de tudo isto e a falar sobre, enfim, os grandes desafios que vêm para aí, porque de facto acho que somos pessoas e embora o remotamente neste momento seja uma forma de estarmos próximos, o olhos nos olhos é sempre muito mais interessante. No fundo também percebemos que ninguém sabe muito bem como é que vai ser, nem sequer como é que e de que forma vai ser, nem quando vai ser, não é? Mas se calhar o outro senhor que dizia que prognósticos só no fim do jogo vai ter razão. Vamos ver, eu espero sinceramente que setembro, outubro possamos
enfim, aprender com tudo isto aí numa conferência, de preferência na SM Conference, e falarmos como se vai construir a supply chain do futuro. Obrigada, fiquem bem. Obrigado. Muito E em obrigado. segurança. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado também. Obrigada, bom trabalho. Igualmente. Igualmente, obrigado.